Eles acreditaram no que lhes foi dito, vindo de cima de um ministro da Saúde, e então aplicaram as injeções até a agulha pegar fogo. Provavelmente não é exagero dizer que muitos médicos ganharam tanto com isso que puderam comprar um carro esportivo caro. Não quero sugerir que todos são gananciosos, apenas participaram, já que médicos que não participaram foram punidos severamente. Isso é algo para se pensar. Lá fora, vendiam como se tivesse 95% de eficácia, mas de fato era 0,8%. Isso é realmente inacreditável. Agora a máfia das vacinas quer lucrar, o que entendo. Também surgem vozes falando de redução populacional e afins. O coronavírus foi um experimento ruim, pois não morreram tantas pessoas no mundo como se pensava inicialmente, certo? Senhor Sters, o senhor foi toxicologista na Pfizer por 7 anos. Grandes empresas farmacêuticas desenvolvem medicamentos, elas desenvolvem mercados, li isso recentemente. O paciente crônico é o verdadeiro modelo de negócio? Sim, antes de responder essa pergunta com sim ou não, gostaria de mostrar rapidamente o motivo de estarmos juntos aqui, e é este livro. Eu escrevi este livro porque, no início de 2020, em relação à catástrofe da Covid, percebi muito rapidamente que havia algo muito errado acontecendo aqui, e então tentei alertar amigos, conhecidos e assim por diante, porque em 2021 surgiram muitos efeitos colaterais e depois disso decidi, em 2023, escrever este livro. Porque aqui duas empresas, Pfizer e BioNTech, impulsionaram um produto em uma velocidade relâmpago, sem abordar as questões relevantes de segurança. Esse é o tema do meu livro. Praticamente não foram realizados testes de toxicidade aproveitáveis em animais, foram direto para os seres humanos, e isso foi realmente um modelo de negócio maldito. Voltando à questão se a indústria farmacêutica desenvolve mercados, acho que é preciso entender que as grandes empresas farmacêuticas precisam gerar pelo menos um volume mínimo, ou seja, também lucros mínimos. E não se pode esquecer que também estamos falando sobre o tempo de validade das patentes, porque a duração de uma patente é de 20 anos, mas não a partir do momento em que o produto chega ao mercado, e sim a partir do momento em que a patente é registrada até que ele realmente chega ao mercado. Isso não pode levar anos. E é por isso que as empresas, as grandes empresas, precisam estar interessadas em uma receita de longo prazo e em lucros de longo prazo. E isso só é possível se elas desenvolverem mercados. E foi exatamente isso que aconteceu no caso das vacinas contra o coronavírus. Eu acho essa explicação realmente muito interessante. Vou retomar isso mais adiante. No passado, ouvi muitas vezes a frase de que muitas doenças seriam curáveis se existisse um mercado correspondente para elas. O senhor, como toxicologista, já conheceu todos os setores de desenvolvimento. Por que existe tanta resistência contra essas chamadas one-shot cures, ou seja, tratamentos que realmente curariam a doença? Também seria possível vender esse tratamento por muito dinheiro. Sim, mas se for um tratamento único ou apenas algumas doses, isso significa que depois dessa aplicação não há mais nada a ganhar. E se, como empresa farmacêutica, ainda for preciso garantir que essas substâncias não sejam apenas eficazes, mas também seguras, então os custos são enormemente altos em comparação ao que se pode ganhar. E se voltarmos a falar dessas vacinas contra a Covid, a ideia inicial era fazer apenas 2 injeções. Logo ficou claro que seria necessário continuar pelo menos com 3 doses, ou até a cada 4 meses, e que isso praticamente se tornaria uma terapia contínua. E aí é claro que isso se torna extremamente lucrativo se continuar por anos. E ainda existe o esforço contínuo para nos empurrar para essas injeções de Covid e nos fazer tomar a vacina. Aqui dá para ver claramente que essa vacinação foi realmente direcionada para o desenvolvimento de um mercado. Vamos ser concretos. A Pfizer faturou em 2022 cerca de 37 bilhões de dólares com vacinas e Paxlovid. Isso dá 100 milhões por dia. Como esse volume de dinheiro impacta o setor? Sim, não se deve olhar apenas para o setor, porque aqui a indústria farmacêutica é praticamente conduzida pela Bolsa de Valores como se fosse com um chicote.
A indústria farmacêutica é levada a... Ela praticamente sucumbe ao próprio sucesso, torna-se vítima do próprio sucesso e precisa entregar resultados constantemente, senão o mercado financeiro fica insatisfeito. E todos aqueles que estão envolvidos nesse negócio, e não são poucos. Não é como se a Pfizer tivesse simplesmente embolsado bilhões aqui. Todos aqueles que estão envolvidos nas vacinações, direta ou indiretamente, e ganham dinheiro com isso. Isso vai até aquele que compra ações da Pfizer. Eles são, no final das contas, o que eu chamo no meu livro de máfia das vacinas. E essa máfia das vacinas garante que novos produtos tenham que ser constantemente lançados e desenvolvidos aqui. E se isso puder acontecer muito rapidamente, sem grande esforço, como foi com essas vacinas, melhor ainda. Então acontece sim, vai. Do ponto de vista ético, tudo isso é comprometido quando se obtém lucros tão grandes. E a Pfizer participou muito bem disso, e aí a moral acaba caindo. Porque desde o início já se podia saber que essas vacinas eram perigosas. E aqueles que alertaram sobre esse perigo, esses foram praticamente cortados fora, seguindo o princípio da gestão tipo cogumelo. Eles foram silenciados e afastados, de modo que nenhuma crítica surgiu mais, e isso é muito lamentável. E isso vai na direção da ética reduzida. Sim, considero muito interessante o ponto sobre ética que você mencionou. Quando as empresas farmacêuticas estão nadando nessa onda de dinheiro, os políticos também participam de toda essa grande mentira. Quero dizer, toda a sociedade foi corrompida de alguma forma. Então, ética, em toda essa discussão sobre o coronavírus, para mim foi apenas um termo de marketing, um conceito moral usado como marketing, mas na verdade não teve relevância nenhuma nesse período. Concordo totalmente com você. Na crise do coronavírus, a ética desapareceu completamente. E vimos que, desde o início, os políticos e os responsáveis nas autoridades também pisotearam a ética. Eles mentiram descaradamente. E até hoje ainda se afirma que essas substâncias são muito seguras e muito eficazes. Todos nós sabemos há anos que isso absolutamente não é verdade. E claro, na área da ética, as grandes empresas farmacêuticas basicamente têm compromisso com a saúde, mas também estão dedicadas e comprometidas com a bolsa de valores e seus produtos financeiros. Só é preciso manter o equilíbrio, e quando esse equilíbrio é alterado por lucros enormes, porque essas empresas e as organizações por trás delas veem que isso funciona maravilhosamente bem, então temo que esse equilíbrio continuará alterado no futuro. Nas empresas menores vejo esse risco bem menos, mas nas grandes existe o perigo de que a ética e a consciência não funcionem muito bem. Naquela época, eu trabalhava em uma escola, eu era professor de ensino médio, e logo após algumas horas, pensei comigo mesmo, parece um roteiro combinado, ainda mais quando todos os líderes mundiais leram praticamente o mesmo texto. Aí eu pensei, isso deve ter sido planejado há muito tempo, porque todos estão avançando lado a lado. E quando eu mesmo vi na escola como a diretora destratou uma colega que só fez perguntas críticas. Ela não era de esquerda nem de direita, só fez uma pergunta. Como pode ser que agora, como professores, temos que dar aulas presenciais, aulas digitais e ainda por cima manter todas essas listas? Quem está vacinado, quem não está vacinado, ainda temos que verificar todos esses testes de PCR dos alunos de alguma forma. E essa mulher foi destruída na frente de todo mundo. Ela foi tão humilhada que acabou chorando no chão pela diretora, que até então eu realmente respeitava muito. Ficou claro para mim na hora, ok, isso não vem exatamente dela, ela é basicamente só alguém que tem que cumprir essa ordem de cima, sem questionar. Talvez você pense, a culpa é dos de cima, o Estado vai resolver para mim. Mas a pergunta decisiva é, por quanto tempo você ainda vai esperar enquanto outros decidem como vai ser a sua vida? A verdade incômoda é, ninguém vai vir te salvar. E em 2026 tudo vai acelerar para todos.
Passei anos trabalhando no sistema, como professor, como funcionário público, como empregado, e entendi o que precisa ser mudado para não ficar preso no sistema. E é exatamente aí que está a sua chance, se você estiver disposto a se organizar internamente e finalmente quiser entender por que o dinheiro continua complicado para muitos, mesmo fazendo tudo certo. Se você quer retomar o controle e dormir mais tranquilo à noite, então nós te convidamos. No sábado, dia 7 de março, às 11 horas, Baltazar Becker e eu vamos falar sobre como você pode, passo a passo, sair da impotência e alcançar a liberdade financeira. E tudo isso não com promessas rápidas e kamikazes, mas com clareza, estrutura e um caminho que traz liberdade interior e financeira. O webinar é gratuito. O link está abaixo na descrição. Se você não quer apenas assistir a 2026, então tome uma decisão agora. Sim, é realmente impressionante que, mesmo nesse nível, as ordens vindas de cima tenham sido seguidas sem questionamento, e é impressionante que essas ordens precisaram ser dadas em primeiro lugar. Sabemos que houve algum tipo de preparação militar, ou seja, pelo fato de que esse vírus veio de um laboratório de ganho de função, fica absolutamente claro que aqui estava sendo feita a fabricação de armas. E essa indústria de armas também forneceu imediatamente o antídoto, ou seja, das vacinas. E está absolutamente claro que essa sincronização só pode acontecer mundialmente porque isso foi treinado previamente. E o último treinamento aconteceu em setembro de 2019, com o chamado Evento 201. Lá foram reunidos todos os grandes responsáveis da indústria, mídia, política e classe médica, e foi simulada uma pandemia de coronavírus. Três meses depois, essa pandemia de coronavírus chegou e foi possível colocar em prática o que havia sido treinado antes. E o exército também desempenhou um grande papel nisso, pois os contratos com a indústria farmacêutica foram assinados e emitidos pelos militares americanos, e é muito provável que os militares não tenham conseguido produzir essas vacinas na escala necessária para a população mundial. Eles só puderam fornecer o que era necessário para o desenvolvimento clínico, e depois disso foi preciso mudar o processo. A indústria farmacêutica conseguiu isso graças a grandes recursos. Os militares não teriam conseguido. Então aqui toda a população mundial foi colocada em sintonia, e pelo fato de terem alimentado tanto o medo, foi possível fazer com que as pessoas andassem em sintonia aqui e suportar o que estavam planejando. Embora isso pareça quase inacreditável em retrospecto, foi assim que aconteceu. Acho ótimo que você mencione a questão do medo. Então, na verdade, eu também fui vacinado uma vez. Na época, tomei a vacina da BioNTech em 2021. Minha esposa estava grávida de muitos meses. Nós dois tivemos juntos uma infecção bem ruim. Acho que em 2021 a variante ainda era relativamente forte. E aí, perto do final do ano, ela disse, já no 8º mês de gravidez: Ei, Simon, você está justamente em uma área de alto risco. Você tem 200 interações com alunos por dia, não quer pensar em talvez se vacinar? Eu não tô afim de colocar uma criança com deficiência no mundo agora. E ao mesmo tempo, eu também recebi algumas notificações do meu médico dizendo que agora seria bom se vacinar e tudo mais. E aí eu acabei seguindo esse medo. Me vacinei uma única vez, mas não tive nenhum efeito colateral da corona ou algo parecido. De alguma forma, graças a Deus, provavelmente recebi uma dessas vacinas melhores da BioNTech. E quando eu contei isso na última conversa com o professor Bhakti, ou melhor, com o Dr. Nils, logo veio reação de todos os lados. Eu não tinha consciência de que existe uma divisão tão rígida em toda essa história do corona de todos os lados. Sim, com você não se deveria ter contato de jeito nenhum. Você é contagioso. O termo shedding vacinal significa que por causa da vacina eu poderia afetar outras pessoas. E aí eu pensei, sim, foram cometidos erros. Sim, muito dinheiro foi ganho. Mas se ficarmos mexendo nessa ferida constantemente, e acredito que nossos corações devem bater mais alto que nossas feridas, isso não ajuda ninguém. Acredito que o medo foi um dos principais fatores para dividir a sociedade, até mesmo entre familiares. E o que foi feito ali, para mim, teve realmente traços satânicos. Eu concordo totalmente com isso.
O medo tornou isso possível e nós também conhecemos isso pela história. Assim que se pune um para educar 100, isso funciona em ditaduras. E por isso não é totalmente absurdo dizer que nessa época lidamos com uma medida ditatorial. E devemos ter muito cuidado para que isso não possa acontecer novamente. Devemos romper com esse sistema. E sou muito grato por entrevistas como essa com você e outros colegas, porque só assim podemos alcançar um número relativamente grande de pessoas e dizer a elas: você não precisa ter medo. No caso do coronavírus, esse medo não seria necessário, porque desde o início estava claro, e muitas pessoas disseram isso, inclusive o professor Bhakti, que essa pandemia de coronavírus era uma gripe melhorada. E se tivessem conseguido deixar isso claro para as pessoas, provavelmente muitas delas não estariam dispostas a se vacinar. Mas isso precisava ser evitado a todo custo, então as pessoas foram praticamente empurradas para a vacina pelo pânico que foi transmitido, a pandemia dos não vacinados. E eu vi um vídeo nos Estados Unidos onde até o presidente Biden dizia: vacine-se, vacine-se, vacine-se. E isso passou por todas as emissoras de televisão. Isso foi repetido como um mantra e enfiado goela abaixo, como se fosse com um martelo, de forma que ninguém ousava se opor. Ninguém não é correto, porque afinal de contas, 25% da população conseguiu resistir a esses apelos. E muitas pessoas, inclusive muitos médicos, pagaram um preço muito alto por sua resistência, quando emitiram atestados de dispensa de máscara ou simplesmente não vacinaram as pessoas. Eles tiveram que fechar parcialmente seus consultórios, houve buscas domiciliares, eles foram praticamente destruídos. E isso simplesmente não pode acontecer de novo. E também por isso escrevi meu livro. E provo que as empresas farmacêuticas não fizeram o que deveria ser obrigatório para garantir a segurança de seus produtos. Então, agora vou abrir um parêntese. No caso de uma epidemia grave, como por exemplo o Ebola, eu concordo plenamente que não sejam feitos testes em animais, porque aí é uma questão de vida ou morte e é preciso agir rápido com os seres humanos e tentar. As mortes e o Ebola pode matar entre 20% e 50% das pessoas, que é preciso evitar isso desenvolvendo um produto que seja eficaz, mesmo que tenha efeitos colaterais. Mas contra uma gripe, não se pode dizer não vamos fazer testes de segurança. O objetivo é chegar ao mercado o mais rápido possível. Mas isso já foi claramente dito pelo Sr. Gates na televisão alemã na Páscoa de 2020. Estamos fazendo aqui um desenvolvimento muito rápido, com menos dados, mas sem colocar a segurança em risco. E o mesmo foi então revelado nos arquivos do RKI. Eles escreveram: estamos desenvolvendo muito rápido, mas dados relevantes sobre segurança só serão coletados após a comercialização. Isso significa que aqui foi realizado conscientemente um experimento humano, o que é proibido pelo Código de Nuremberg. Infelizmente, muitas pessoas, por causa do medo e da depressão, não quiseram ouvir isso. As pessoas que falaram abertamente foram chamadas de teóricos da conspiração, malucos e inimigos do Estado, entre outros. Foram rotuladas assim. O Papa também disse: vacinem-se, isso é um ato de paz e de cristandade. Então, sob essas impressões, muitas pessoas nem conseguiam pensar. Isso é muito, muito lamentável. Eu até fiquei arrepiado agora quando você mencionou o termo experimento humano. Foi exatamente agora, quando você disse: todos participaram dessa grande mentira lá fora. Na guerra da Ucrânia, não é diferente. As autoridades morais em quem confiávamos, vacinar e enviar armas, são vistos como atos de amor ao próximo. Olha, podem me dizer o que quiserem, mas o poder corrompe, com certeza. E realmente, nos últimos anos, no meu canal talvez eu tenha feito 3 ou 4, no máximo 5 conversas sobre toda essa discussão da corona ao longo dos anos. E nisso, acabei perdendo um pouco da minha esperança. Eu vejo grandes cientistas, vejo grandes ativistas, mas tudo parece um pouco como uma rua de mão única.
E eu realmente não consigo imaginar que algum dia Lauterbach vá ser pego de alguma forma, porque o sistema lá fora não pune essas pessoas, na verdade, ele as recompensa. Esse foi um dos principais porta-vozes da indústria farmacêutica. O que ele ganha depois disso? O cargo de ministro da Saúde. E é assim que acontece com muitos outros que defendem uma determinada narrativa. Então, como podemos quebrar esse ciclo? Então seria preciso tentar romper com esse sistema. E isso provavelmente vai além de pessoas como Lauterbach e Spahn, porque essas pessoas se expuseram muito durante anos e ainda hoje continuam dizendo isso. Fizemos tudo certo, a vacinação foi correta e faríamos tudo de novo da mesma forma. Sendo que é possível provar que eles mentiram, e se eu posso provar que alguém mentiu e é responsável por muitos danos causados pela vacina e mortes, então deveria ser possível, com essas provas que também apresento no meu livro, levar essa pessoa diante de um juiz e conseguir a possibilidade de uma condenação. E só isso é o requisito para que os milhões de vítimas das vacinas, não só na Alemanha não foram milhões, mas mundialmente houve milhões de vítimas e mortes causadas pelas vacinas. Que esses responsáveis sejam condenados, e só quando eles forem condenados pode as vítimas das vacinas lutar na justiça para que seus danos sejam indenizados. Essa é a condição e por esse motivo também escrevi o livro. Para mim, o mais importante são as vítimas das vacinas e quebrar o sistema. Isso vai ser difícil porque eu já sugeri que se trata de uma máfia que envolve muitas estruturas e pessoas internacionais. Podemos falar sobre isso depois, mas a questão é se teremos um atendimento médico melhor se desmontarmos tudo isso. O capitalismo fez com que esse sistema farmacêutico também alcançasse sucessos fantásticos. Não podemos simplesmente jogar tudo isso no lixo agora. E o que a indústria diz é, como eu já disse, que ela é vítima do próprio sucesso. E isso é constantemente impulsionado por esse sucesso. E o Estado, as autoridades, a classe médica participam disso. Mas talvez seja possível fazer com que esse patrocínio e lobby sejam reduzidos para que se siga uma direção mais sensata. Para mim, a direção certa seria fazer com que o clínico geral dedique tempo para fazer um diagnóstico correto e só prescrever medicamentos quando for realmente necessário. E a medicina precisa voltar a ser holística. Mas o paciente também precisa colaborar, porque a comodidade de simplesmente tomar um comprimido de manhã permite que a pessoa continue se alimentando de forma totalmente errada, que não se exercite e que não consiga equilibrar sua vida profissional e pessoal. Então a pessoa acaba ficando dependente da indústria farmacêutica e esse é o sistema que deveríamos pelo menos tentar combater. Não adianta tentar abrir grandes processos contra as empresas farmacêuticas, isso não vai resolver. Mas cada pessoa individualmente e nós também precisamos ajudar para que possamos chegar a uma política de saúde sensata e implementação na prática. Esses são ótimos impulsos. Agora que você mencionou a classe médica, vamos voltar ao meu caso. Naquela época, a ginecologista era totalmente contra o coronavírus e a vacinação. E então, de repente, foi como se ela tivesse recebido alguma diretiva de algum lugar ou tivesse que seguir alguma orientação. E então, disseram, a partir de agora, você precisa se vacinar. Não podemos assumir responsabilidade. Por favor, venha ao consultório. É realmente urgente. E isso aconteceu com muitos médicos. Como os médicos foram incentivados lá, eles também foram assustados ou simplesmente se adaptaram. São médicos altamente inteligentes, mas o pensamento crítico ali simplesmente deixou de existir. Sim, é meio inimaginável que um grupo profissional que passa 10 anos se formando na área da saúde e depois ainda tem muitos anos de experiência, que todos eles deixaram de lado qualquer preocupação. Eles acreditaram no que lhes foi dito lá de cima por um ministro da saúde e então aplicaram as injeções até a agulha pegar fogo.
E provavelmente não é exagero dizer que muitos médicos ganharam tanto com isso que puderam comprar um carro esportivo caro ou algo do tipo. E esse incentivo certamente foi um dos motivos pelos quais os médicos fecharam os olhos e os ouvidos. Infelizmente, é preciso dizer que muitos médicos, não todos, mas muitos, simplesmente acreditaram no que lhes foi dito. E embora eles pudessem saber desde o início que não se tratava de uma praga mortal, eles poderiam saber que os muitos casos de infecção após a vacinação já tinham sido mostrados no estudo clínico da Pfizer, indicando que a eficácia não era de 95%. Eles têm formação científica e não questionaram como é que esses 95% foram calculados. Esses 95% deveriam ter sido questionados, perguntando qual é o intervalo de confiança. O intervalo de confiança. Isso mostra que vai de menos 120 até 95. Ou seja, a eficácia real, a eficácia absoluta é de 0,8% e não de 95%. E isso médicos que realmente são testados em matemática e várias outras coisas poderiam ter questionado e sabido, mas eles não fizeram isso. Eu não quero insinuar que todos eles são gananciosos. Eles simplesmente participaram, também porque médicos que não participaram foram severamente punidos. Isso é algo para se pensar. Para nós, foi vendida uma eficácia de 95%, mas de fato era 0,8%. Isso é realmente inacreditável. Agora, há pouco você mencionou o spam, Lauterbach. Nesse contexto, me veio à mente a Ursula von der Leyen. Agora, a Comissão Europeia fechou contratos de vacinas com a Pfizer no valor de bilhões. Não sei o valor exato em bilhões, mas foram vários bilhões, e partes desses contratos seguem censuradas. Ela apagou ou não divulgou a comunicação por SMS. Pergunta direta: isso é corrupção em alto nível? Como funciona quando indústria farmacêutica e política estão tão conectadas, trocando mensagens? Quem realmente controla quem? Essa pergunta pode ser respondida facilmente. O grande dinheiro controla a política. Talvez você espere que eu faça um longo discurso agora, mas acredito que esse é o cerne da questão. A máfia das vacinas não patrocina e influencia apenas a indústria farmacêutica, mas também as autoridades, os governos, a classe médica e, acima de tudo, a mídia. A mídia colaborou de forma fantástica nessa crise, nos martelando a ideia de como tudo seria terrível se não nos vacinássemos. Ou seja, muitos setores foram alvo de lobby aqui, mais ou menos pressionados, e é assim que se explica que essas organizações realmente controlaram a política. Todas as mensagens de texto da Ursula von der Leyen foram apagadas. O senhor acha que isso a torna mais suscetível à chantagem? Por exemplo, Donald Trump mostra as mensagens para ela e diz: Ursula, é melhor não se expor. Tenho algo contra você. Assim, amanhã você estaria em xeque-mate e considerada persona non grata na imprensa mundial. Não acredito que esse jogo seja jogado dessa forma. Trump não é exatamente um santo, ele é claramente a favor da indústria. E se a indústria farmacêutica sofresse grandes prejuízos, ele provavelmente também não ficaria muito feliz. Trump é muito ambivalente, ele faz coisas muito boas e provavelmente faz muito poucas coisas boas. E a senhora von der Leyen, já com suas mensagens de texto, ela já fez o mesmo jogo quando era ministra da Defesa, as mensagens não puderam mais ser encontradas. Então ela é, obviamente, muito astuta na forma como age, tentando ao máximo não deixar rastros. E isso foi e continua sendo recompensado. Eu não sei qual será o próximo cargo que ela vai conseguir, talvez chefe da ONU ou da OMS. Ela é médica, então podemos esperar de tudo. Aqui não se julga e trata com base na competência, mas sim nesse princípio da porta giratória. Eu abro a porta para você e você me ajuda a conseguir o próximo cargo. Infelizmente, esse é um jogo muito triste. E sobre a senhora von der Leyen, eu prefiro não comentar mais, assim como sobre outras pessoas. Spahn ou Merkel, vocês jogaram muito bem esse maldito jogo. Concordo com você 100%.
Somos realmente governados por verdadeiros mafiosos, seja uma von der Leyen ou, se olharmos para uma Christine Lagarde, a presidente do BCE, a guardiã do nosso dinheiro, ela foi condenada por vários casos de corrupção. E essa senhora pode cuidar do nosso dinheiro? Isso é realmente tão bizarro se a gente der um passo para trás e olhar todas essas instituições que você acabou de descrever tão bem de cima. Agora, no começo, você meio que deixou escapar. Ditadura da saúde, vem mais coisa por aí pra gente, regras internacionais de saúde. Como a gente deve imaginar essa fase? Estamos falando de 1, 2 anos, de 3 a 5 anos? O que vem por aí no futuro para a gente? Então, eu temo que estamos caminhando para mais observação e vigilância. Isso fica evidente em todos esses diferentes avanços tecnológicos que pelo menos nos são apresentados como avanços. Os contratos da OMS, ou seja, esses contratos pandémicos, também vão na direção do controle. E não se pode esquecer que a maior parte dos projetos da OMS são projetos de vacinação. É a mesma coisa na ONU e eles pertencem claramente à máfia das vacinas, assim como Gates, Rockefeller e o FEM. E eles só têm interesse em nos controlar, vigiar e dirigir. E eu temo que estamos indo em uma direção que Orwell descreveu em seu livro 1984, ou Huxley em Admirável Mundo Novo. Ou seja, só existe a verdade daquilo que nos é contado de cima para baixo. Nós temos que obedecer e nos submeter. Essa é uma tendência que pode ser claramente vista e muitas pessoas falam e escrevem sobre isso. Estou convencido de que isso não é fantasia, mas sim algo relacionado ao passaporte eletrónico para a União Europeia. E junto com isso virá um passaporte de vacinação eletrónico. E se a pessoa não cumprir os intervalos de vacinação exigidos, pode muito bem acontecer que sua conta seja bloqueada. Tudo isso já está sendo praticado na China e não devemos pensar que a China está tão avançada, mas sim que é um campo de testes, o que também vai se aplicar a nós se não nos opormos a isso. Isso soa bem distópico. Pensei no prontuário eletrônico do paciente e no registro eletrônico de vacinação, assim como muitos espectadores. Isso até parece positivo e conveniente à primeira vista, já que está armazenado centralmente em algum lugar. Você acredita que os estados, ou todas essas OMSs e as ditaduras da saúde iriam tão longe assim? Você citou a China como exemplo. Como funciona lá, na prática? Se eu não me vacinar, não posso sair da cidade. O que isso significa na política real? Sim, você é obrigado a fazer o que é exigido e isso, é claro, tem a ver com dinheiro, mas também, de forma muito significativa, com poder. Se as pessoas sabem que serão punidas se atravessarem a rua no sinal vermelho e a câmara registrar isso, então elas não vão fazer isso. E se alguém souber que, caso não cumpra a obrigação de vacinação determinada pela OMS, talvez tenha que pagar contribuições mais altas no seguro de saúde. Então aqui o campo está totalmente aberto para medidas que mantenham as pessoas na linha. Ou seja, quando se trata do que traz muito dinheiro e poder... Senhor Sters, o que isso significa? Quem decide sobre o próximo estado de emergência? Os parlamentos nacionais ou os órgãos internacionais mencionados? Estamos falando agora de futuras pandemias que vão surgir a cada poucos anos? Como devemos imaginar isso? Eu poderia dizer sim, o senhor está certo. Haverá pandemias porque já existe uma grande quantidade de vacinas em desenvolvimento para combatê-las. Então estamos indo nessa direção e, na verdade, só temos a opção de resistir pressionando o nosso governo, ou seja, nossos deputados, para que eles não permitam isso. Não podemos confiar que os parlamentos façam alguma coisa aqui, porque se você olhar para o Parlamento Europeu, eles não têm nenhum poder, eles só aprovam tudo automaticamente. E vai ser assim também nesse aspecto na política de saúde. Vão prometer às pessoas que tudo isso é para o bem dos pacientes e os parlamentos vão aprovar automaticamente. E depois, só depois a gente vê nas letras miúdas o que isso realmente significa.
E por isso pensar que aqui haverá um processo democrático é pura ilusão. Isso não vai acontecer enquanto a máfia das vacinas continuar atuando aqui, e essa influência provavelmente vai aumentar ainda mais. A máfia das vacinas agora quer lucrar. Isso faz sentido para mim. Agora há vozes falando em redução populacional. Na verdade, o coronavírus foi um experimento ruim, pois não morreram tantas pessoas no mundo como se pensava no início. Depende de como você olha para isso. Muito poucas pessoas morreram por causa do coronavírus, porque nós sabemos que provavelmente a maioria das pessoas que morreram nesse período, que elas não morreram de coronavírus, mas sim de outras causas, talvez com coronavírus, mas não por causa do coronavírus. E aqueles que morreram no mundo todo, isso ainda não se sabe ao certo até hoje. Sabemos, ou seja, foi calculado por estatísticos sérios, que cerca de 17 milhões de pessoas morreram por causa da vacinação. No contexto geral da população mundial, isso não é muito. Mas, acima de tudo, eram pessoas que, em sua maioria, eram jovens e não mereciam esse destino de forma alguma. E sabemos que centenas de milhões de pessoas sacrificaram sua saúde, têm doenças graves e não conseguem mais exercer suas profissões. E, novamente, principalmente pessoas jovens, até 50, 60 anos, são afetadas por isso, e não apenas pessoas mais velhas. E nós sabemos, é claro, que as vítimas do vírus são principalmente pessoas com cerca de 80 anos ou mais, e é exatamente isso. É exatamente o grupo que é morto por uma onda de gripe forte. Então, eu acho que podemos descrever aqui um cenário bastante negativo, ou seja, talvez não tenha havido uma redução significativa da população, mas ainda não vimos tudo. Já sabemos que renomados pesquisadores do câncer alertam que há constantemente novos casos de câncer, inclusive em pessoas que já estavam curadas. Mas de repente surge novamente o chamado câncer turbo. Os ministros da saúde responsáveis e outros dizem que isso é bobagem, mas os pesquisadores do câncer e os médicos que trabalham nessa área sabem disso. Então, o câncer turbo pode muito bem ter sido causado pelo fato de que, devido à contaminação das vacinas com partículas de DNA, que aqui ocorre uma supressão dos mecanismos que atuam contra o câncer no corpo, de modo que a formação do câncer é favorecida. Isso não é improvável, pois sabemos que diariamente em nosso corpo, em cada um de nós, milhares e centenas de milhares de mutações ocorrem que poderiam levar ao câncer, se os sistemas de defesa do próprio corpo não funcionassem e se esses sistemas de defesa fossem prejudicados por meio da introdução não autorizada de DNA, existe a chance de o câncer aparecer aqui e persistir por muito tempo. Sim, porque o RNA mensageiro não é destruído imediatamente no corpo. Ele pode circular no corpo por meses ou até mais tempo. Da mesma forma, a proteína que esse RNA mensageiro acaba produzindo é essa proteína spike. Isso pode vagar pelo corpo por anos e causar inflamações em qualquer lugar do corpo, e inflamações podem ser a causa do câncer. Esse é o aspecto do câncer, nós ainda não sabemos como isso vai se manifestar nos próximos anos e até nas próximas décadas. O segundo problema foi observado que em todos os países onde a vacinação em massa é feita de forma muito intensa, a taxa de natalidade está diminuindo. E isso já aponta claramente para uma redução da população. Esse não é um efeito brutal que aparece da noite para o dia, mas mesmo que já tenha começado de forma lenta há décadas, agora está se tornando muito mais evidente. E eu considero isso uma situação realmente, sim, muito assustadora.
Há correntes políticas que afirmam, sim, isso é maravilhoso. Estamos felizes quando há menos pessoas na Terra, assim o aquecimento global diminui. Mas isso, eu acho, é o caminho errado. Eu vi isso de perto. 5 melhores amigos do meu pai em Wuppertal, que tomaram uma substância, seja AstraZeneca ou BioNTech, morreram. Eles realmente foram para o hospital com sintomas de gripe. Após uma semana, todos morreram, um a um. Meu pai pensou que seria o próximo. Presenciei esse medo de perto na família e também entre conhecidos próximos. As pessoas que realmente tomaram esses super reforços e mais um reforço. De alguma forma, no final dos 20, meados dos 30 anos, depois disso tiveram graves defeitos congênitos. Ou então tiveram muitas complicações na gravidez. Ou a criança ficou semanas na UTI. Eu realmente observei isso de forma ampla, como raramente antes. Isso é exatamente o que você acabou de descrever. 17 milhões de mortos. Cada morte já é demais. Perguntei-me, variantes futuras podem ser ainda mais perigosas, causando 100 ou 200 milhões de mortos. É possível criar isso em laboratório? Teoricamente, sim. Por outro lado, nós sabemos, é claro, que quanto mais virulento o vírus for, ou seja, quanto mais mortal ele for, mais rápido a pandemia ou a infecção se extingue. Porque se o parasita mata seu hospedeiro, ele acaba se matando também. Então, isso só seria teoricamente possível se na área de pesquisa de armas biológicas realmente fosse criado algo extremamente letal e que não tem mais nada a ver com o desenvolvimento natural dos vírus. As mutações que surgiram após o SARS-CoV-2, ou seja, o vírus da Covid, geralmente foram menos dramáticas e menos perigosas em termos de toxicidade. Mas também há imunologistas que dizem que se continuarmos vacinando constantemente e pressionarmos o vírus, ele pode desenvolver mutações que sejam significativamente mais perigosas. Mas isso, até agora, é apenas uma teoria, nós não sabemos. E talvez rapidamente sobre algo que você mencionou, que aqui pessoas faleceram que, na verdade, ninguém teria imaginado. Isso também tem a ver com o fato de que foi proibido, de cima para baixo, tratar os pacientes no estágio inicial. Medicamentos que estavam no mercado há décadas, como a ivermectina e a hidroxicloroquina, foram proibidos. Só podiam ser administrados em hospitais. E os médicos que disseram que essas substâncias funcionam, disseram que é preciso usá-las muito cedo. E o que se conseguiu com a proibição foi que, quando esses medicamentos eram usados em pacientes graves de Covid no hospital, eles não funcionavam, o que, por sua vez, foi considerado como prova de que essas substâncias não funcionam. E isso é infame, isso não é verdade de forma alguma. E o que mais foi feito, pelo menos aqui na França, não sei exatamente como foi na Alemanha, disseram para as pessoas ficarem em casa, não irem ao médico, tomem um produto para dor de cabeça e assim por diante. E só quando vocês não conseguirem mais respirar, aí vão para a UTI. E o que foi feito com essas pessoas na UTI? Elas foram, em grande parte, colocadas nesses respiradores, e isso foi a sentença de morte para muitas pessoas. Então, aqui também o sistema de saúde. Então, eu não quero dizer os médicos, mas aqueles que tinham que decidir sobre as medidas contribuíram para que aqui ocorressem muitas mortes. Agora, nos Estados Unidos, o novo ministro da Saúde, Kennedy, afirma: vou expor tudo. Ele critica Fauci e diz que toda essa questão das vacinas é uma máfia. Isso é muito show ou ele realmente vai trazer algumas coisas à tona? Então, como ele é avaliado dentro de toda essa indústria farmacêutica? Talvez você pense: os de cima são culpados. O Estado vai resolver para mim. Mas a pergunta crucial é: por quanto tempo você ainda vai esperar enquanto outros decidem como será a sua vida? A verdade incômoda é: ninguém vai vir te salvar. E 2026 vai acelerar tudo para todos. Trabalhei anos no sistema, como professor, como funcionário público, como empregado, e entendi o que é preciso mudar para não ficar preso no sistema. Essa é sua chance, se quiser se organizar internamente e entender por que o dinheiro ainda é complicado para muitos, mesmo fazendo tudo certo. Se você quer retomar o controle
controle e dormir mais tranquilo à noite, então nós te convidamos. No sábado, 7 de março, às 11 horas, Baltazar Becker e eu vamos falar sobre como você pode, passo a passo, sair da impotência e alcançar a liberdade financeira. E tudo isso não com promessas rápidas e kamikazes, mas com clareza, estrutura e um caminho que te liberta por dentro e financeiramente. O webinar é gratuito. O link está abaixo na descrição. Se você não quer apenas assistir em 2026, então tome uma decisão agora. Então, sobre isso, ontem mesmo eu vi um vídeo interessante, um vídeo com o Sr. Burla, o chefe da Pfizer. Esse homem é veterinário e tem um passado científico. Mas ele rapidamente se tornou um excelente gestor financeiro que quer levar sua empresa a novas terapias e mercados por todos os meios possíveis. Ele foi questionado o que precisa ser mudado no sistema de saúde dos Estados Unidos e a resposta foi o ministro da Saúde. Ou seja, Kennedy é para ele um grande obstáculo porque ele tenta reduzir as vacinas, entre outras coisas, a um nível razoável. Ele já conseguiu fazer com que essas vacinações em massa fossem reduzidas já nos recém-nascidos. E Trump também apoiou isso de forma muito clara. Ou seja, ele é um obstáculo, ele é praticamente o inimigo da indústria farmacêutica. E só posso esperar que ele não tenha o mesmo destino que seu tio e seu pai, que a chamada máfia das vacinas não o elimine, porque ele está atrapalhando os negócios deles. Seu livro, Sr. Stairs, foi um sucesso estrondoso. Já foi traduzido para muitas línguas. Por que esse livro ressoa tanto com as pessoas lá fora? Sim, as pessoas passaram por esse período. Muitos viveram isso como se fosse uma terceira guerra mundial, com muitas vítimas, e não apenas vítimas físicas, mas elas abriram mão da sua liberdade, não podiam mais se encontrar, não podiam mais tomar um café fora, nem ir ao teatro, e sei lá mais o quê. Foi como em uma guerra. E as pessoas querem a normalidade de volta e querem que aqueles que são responsáveis por isso sejam responsabilizados. E eu considero isso um argumento e um desejo absolutamente razoáveis e legítimos. E a investigação desse enorme escândalo mundial de saúde me parece ser de altíssima prioridade para muitas pessoas. Mas isso deve ser tratado corretamente. Eu dou exemplos no meu livro de como as vítimas de vacinas, junto com seus advogados, podem provar que crimes foram cometidos aqui ao não investigar corretamente os medicamentos e depois tomar as medidas erradas. Se eles forem ao tribunal dessa forma e conseguirem provar que seus sofrimentos e efeitos colaterais vieram da vacinação, então eles terão sucesso em obter uma indenização, porque até agora, infelizmente, essas pessoas têm sido ignoradas. Os políticos prometeram a eles que, ao se vacinarem, estariam se salvando, protegendo os vizinhos e a família, e que precisavam se vacinar, mas então, quando... E eles prometeram que no caso de efeitos colaterais realmente haveria ajuda. E então dão as costas para as pessoas e dizem, não, você está com long covid, você não tem síndrome pós-vacina. E eu acho isso tão perverso e cruel que muitas pessoas sentem a necessidade não de se vingar, mas de garantir que essas pessoas sejam pelo menos devidamente indenizadas por danos que claramente reduzem sua qualidade de vida. Muitos jovens tiveram que abandonar seus estudos e só conseguem se salvar passando o dia inteiro na cama. Eu acho isso terrível. E no meu livro eu também dei alguns exemplos, mas esses exemplos são incontáveis. Só que isso não é divulgado porque naturalmente atrapalharia a narrativa usual. Essas pessoas são marginalizadas para que não sejam vistas. E assim talvez a população que no final das contas se assemelha a um rebanho de ovelhas que se vira pode ser mais facilmente conduzida na direção certa. Ucrânia é algo abstrato, Gaza é algo abstrato, Groenlândia é algo abstrato. Mas o coronavírus realmente afetou, de forma muito concreta, a vida de muitas pessoas lá fora. E sim,
Nós já havíamos destacado que aqui na Alemanha temos uma cultura de discussão tóxica. Políticos se esquivam. Isso também acontece internacionalmente. Você pode citar alguns exemplos positivos de líderes políticos que simplesmente aparecem diante das câmeras e dizem: olha, nós erramos completamente. Me desculpem. Acho que só essa declaração já aliviaria muita pressão. Desde o coronavírus, as pessoas ficaram muito abaladas e ainda não processaram isso, andando pelo mundo como traumatizadas. Os responsáveis nunca vão se posicionar e dizer: nós erramos, o que fizemos foi errado, porque aí eles seriam responsabilizados e poderiam ser julgados por isso. Há muitos políticos que admitiram que houve danos e que realmente cometeram erros, mas não são os responsáveis, sabe? E também há muitos médicos, como Peter McCulloch, que constantemente se apresenta diante dos comitês competentes, inclusive no Congresso e outros órgãos, e divulga a verdade. E esse médico foi difamado desde o início, mas não se deixou abater. E aqui na Alemanha é a mesma coisa, com Bakhti, Wodarg, Hockerts e outros. E a esses homens eu prestaria o maior respeito, pois eles são praticamente heróis. Assim como os médicos que não se deixaram abater, que fecharam seus consultórios e emitiram certificados de vacinação falsos, eles resistiram. E esses são os faróis nesta época relativamente sombria, aos quais realmente deveríamos reservar um lugar de honra. Você acabou de expressar isso muito bem, e eu realmente tenho o maior respeito por todos esses senhores que você acabou de mencionar. Agora, poderia se supor sobre eles. Senhor Sters, o senhor trabalhou 7 anos na Pfizer, encheu os bolsos e agora está sendo um pouco o traidor do próprio ninho. Porque o senhor basicamente está publicando um livro sobre o setor que antes lhe sustentou de alguma forma. O que foi, pessoalmente, o gatilho para o senhor pensar: até aqui e não mais? Isso não concilia com meus valores morais. Eu deixei a Pfizer em 2008 e foi em paz, embora não tenha sido agradável ter que fechar meu centro de pesquisa. Por razões estratégicas e financeiras, a Pfizer decidiu na época fechar vários centros, porque eles tinham adquirido outras empresas. E havia um excesso de pessoas e estruturas. Mas esse não foi o motivo pelo qual escrevi este livro. O motivo foi que, em 2020, assim como vocês, eu também fiquei muito surpreso com o que aconteceu conosco. E quando, em 2021, vi os documentos de aprovação da Pfizer e da BioNTech, fiquei realmente assustado porque percebi que aquilo que eu esperava da minha carreira como toxicologista simplesmente não existia. Foram realizados 2 estudos em ratos, sendo que o rato não é um animal adequado para esses experimentos, e eles foram realizados com métodos mínimos, de modo que as conclusões desses estudos não são de forma alguma relevantes para a segurança em humanos. E com base nisso, e deixando de realizar uma série de investigações importantes, fiquei horrorizado e disse a mim mesmo que precisava alertar sobre isso. No início fiz isso entre minha família, meus conhecidos e ex-colegas. Mas foi como a pregação de um profeta no deserto, ninguém queria ouvir, até minha esposa se vacinou. E aí, depois de 2023, eu disse para mim mesmo que precisava lançar uma rede mais ampla, escrevendo um livro. E só através de um livro assim. E agora, através de entrevistas com você e com pessoas que pensam como você, eu posso alcançar um público que talvez faça com que muitas pessoas reflitam antes de tomarem a próxima vacina e antes de cederem aos cantos das sereias, acreditando nos políticos. Tenho esperança de que uma quantidade relativamente grande de pessoas se manifeste, e nisso eu não estou sozinho. As pessoas que mencionei também publicam livros e tentam pôr fim a essa loucura das vacinas de mRNA mensageiro. Curiosamente, Kennedy prometeu que essas vacinas não estão mais nos planos, mas surpreendentemente ele declarou as vacinas que já existiam como vacinas regulares.
Isso poderia ser considerado uma rendição, mas talvez seja uma estratégia muito boa, porque agora não é mais o Estado que é responsável pelos efeitos colaterais, mas sim tudo isso é colocado sobre o médico. E o médico vai pensar hoje se continua vacinando seus pacientes, porque ele pode ser responsabilizado por danos que venham a ocorrer. E com isso, toda essa campanha de vacinação pode desmoronar, porque ninguém mais vai querer ser vacinado e porque os médicos não estarão mais dispostos a vacinar. Isso é realmente uma esperança. Para concluir, Sr. Sters, 3 recomendações de ação bem concretas. De preferência positivas para conquistar soberania nesse mundo lá fora tão agitado, fragmentado e maluco. O senhor terminou de forma esperançosa há pouco. Sim, talvez eu devesse ter parado por aí. Não sei se o que vou dizer agora vai trazer esperança. Acredito que estamos no caminho certo para despertar as pessoas e precisamos garantir que essas pessoas, que todos permaneçam atentos. Atentos contra a direção do mundo distópico que Orwell descreveu. Que não deixemos que todos esses novos aparelhos maravilhosos nos sejam impostos, aparelhos com os quais as pessoas podem ser vigiadas de forma incrível. E precisamos impedir esse tratado pandémico no nível político. Outra coisa, não devemos mais acreditar nas promessas dos políticos. Isso já foi dito pelo meu pai há muito tempo. Acabamos de vivenciar novamente que somos bombardeados com mentiras e que essas pessoas não são responsabilizadas. Portanto, não devemos mais acreditar nessas pessoas tão facilmente. Devemos garantir que esses crimes relacionados ao coronavírus sejam investigados e que os responsáveis sejam responsabilizados. Isso só é possível se todos nós formos solidários e trabalharmos nessa direção. Isso pode acontecer por meio de publicações, discursos e influência sobre os políticos. Ali estão 3. Eu gostaria muito de acrescentar um quarto. Não devemos perder a confiança em nossos médicos. E isso inclui que assumamos a responsabilidade pessoal pela nossa saúde, pressionando nossos médicos a deixarem de lado a medicina de 3 minutos, fazerem diagnósticos corretos e prescreverem apenas o necessário de medicamentos. E assim chegamos a uma política de saúde holística, a um tratamento como Hipócrates já propôs há 2000 anos. Com isso, poderíamos prestar um grande serviço a todos nós. E eu, graças a Deus, tenho um médico aqui, um clínico geral, que dedica seu tempo a nós para fazer o que é certo. Mas, na maioria das vezes, saímos do consultório com uma lista de medicamentos. E isso deve ser reduzido, não para prejudicar a indústria farmacêutica, porque a indústria farmacêutica tem muitas tarefas a cumprir. Essas foram palavras finais maravilhosas, e eu só posso concordar com seu pai. Realmente um conselho muito, muito sábio. Eu sempre digo isso aqui no canal. Não acredite nem em um lado que chega meio com um ar de revolucionário, nem no outro lado que é super politicamente correto. E de alguma forma sempre tudo muito engessado. Então, confiem em vocês mesmos. Estamos realmente passando por uma revolução de consciência. Se quiserem se arriscar hoje, assumam a responsabilidade por si mesmos. Assumir a responsabilidade por si mesmo é o verdadeiro ato de rebeldia. E eu acho que todas as narrativas de mentiras, ou todas as narrativas das últimas décadas, de alguma forma estão vindo à tona. Toda a narrativa, seja sobre democracia, liberdade, mídia, política, dinheiro, escola, tudo lá fora está sendo de alguma forma questionado. Isso significa que estamos realmente em uma das melhores fases para, de fato, assumir a responsabilidade por nós mesmos. E por isso, achei os impulsos dela realmente maravilhosos. A conversa me ajudou muito e também vai beneficiar nossa comunidade. Vamos compartilhar o link da conversa e do livro abaixo. Muito obrigado pelo seu tempo, Sr. Sters. Desejo o melhor ao senhor e sua família. Muito obrigado, igualmente para você. E talvez algum dia nos encontremos de novo quando vermos que tudo isso deu frutos. Obrigado, tenham um bom dia, obrigado novamente.